Ontem nós ouvimos o relato do dilúvio e nós meditamos que o dilúvio é uma prefiguração do batismo. Hoje, Noé manda uma pomba para ver se o dilúvio havia terminado. Ela volta com um ramo de oliveira no bico, que é também um sinal do Santo Crisma. O azeite perfumado com que nós somos ungidos e recebemos o Espírito Santo. A pomba é na Bíblia o mais importante símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado no Jordão, desce sobre ele a pomba, que simboliza o Espírito Santo que repousa e permanece sobre ele. E por isso também, desde o começo, a igreja usou o óleo da oliveira como sinal da unção de Deus, da graça de Deus. Então, a crisma aperfeiçoa, completa a obra do batismo, nos consagra a Deus, e é um sinal de paz. Nós estamos em paz com Deus. Ao sermos batizados, os nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus, estamos em paz com Ele. E Deus então pode habitar em nós, Deus se apodera de nós, nós ficamos impregnados de Deus. Esse é o significado do óleo. O óleo impregna, o óleo penetra. E do mesmo modo, Deus vem habitar em nós. O pecado é tirado, nós dizemos no credo que professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Então, lavados no sangue do Cordeiro, nós somos purificados, o pecado é tirado. E Deus então vem habitar em nós com o dom do seu Espírito. Então, a crisma aperfeiçoa, completa a obra recebida, a obra realizada no batismo. Ao sermos batizados, nós recebemos uma vida nova e a crisma nos fortalece. Deve nos conduzir à maturidade para sermos testemunhas de Cristo. E depois que Noé desce da arca, ele então oferece sacrifícios a Deus. E o sacrifício nos lembra a Eucaristia, que é o sacrifício da nova aliança. E depois também Deus põe no céu o arco-íris, sinal de paz e de aliança. Deus faz uma aliança com Noé. Tinha feito uma aliança com os nossos primeiros pais no paraíso, essa aliança foi rompida, agora Deus faz uma aliança com Noé e sua família e põe no céu o arco-íris. Cada vez que aparece no céu o arco-íris, essa aliança feita com Noé não só é lembrada, mas de certo modo se renova. Do mesmo modo, o sinal da aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo é a Eucaristia. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, se renova a aliança de Deus conosco. As suas promessas se cumprem. Então nós temos aí, em sinais prefigurativos
os sacramentos pascais, os sacramentos que nos dão vida nova, depois nos fortalecem e nos alimentam. Se eu recebo no batismo uma vida nova, eu preciso me alimentar para conservar essa vida. Esse é o propósito, essa é a função do alimento. Eu me alimento para conservar a vida, para me manter vivo. É por isso que nós precisamos da Eucaristia, para conservarmos a vida nova recebida no batismo e que é fortalecida pela unção da crisma. No Evangelho, Jesus realiza novamente um gesto sacramental. Como no outro dia nós ouvimos que Jesus vai curar um surdo mudo e ele também toca a língua dele com saliva. Agora é um cego que, do mesmo modo, Jesus retira do povoado, leva para fora da cidade, e ele então realiza esses gestos. Jesus cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, impôs as mãos sobre ele. Ele começa a enxergar alguma coisa, mas então Jesus impõe as mãos sobre ele novamente até que ele enxergue com nitidez. Então existe aí um processo. Assim como também nós precisamos da crisma que complete a graça do batismo. E, igualmente, na nossa vida espiritual, Deus vai nos conduzindo pedagogicamente num processo de santificação, de modo que nós possamos enxergar de modo cada vez mais nítido, mais claro, ou seja, de modo que a nossa fé cresça cada vez mais. Então, Jesus realiza tudo isso por meio desses gestos que nós poderíamos dizer são sacramentais, para comunicar essa graça àquele homem cego. E depois que o homem está curado, ele diz: não entres no povoado, não volte para aquelas companhias de antes, não volte para a vida velha, não volte para o mundo, vai para a tua casa, vai para junto da tua família, mas você recebeu uma vida nova, você não deve agora voltar para o lugar onde você estava antes, porque o mundo nos cega, o mundo nos faz perder a lucidez. Então, uma vez que nós fomos curados, nós devemos nos manter longe dessas influências do mundo, para não voltarmos à cegueira. O batismo sempre foi comparado com a cura do cego, sobretudo aquele que Jesus manda se lavar. Então, uma vez que nós recebemos uma vida nova, que nós fomos fortalecidos pela graça de Deus e somos alimentados, somos nutridos pelo seu corpo e pelo seu sangue, Ele curou a nossa cegueira, a sua luz entrou pelos nossos olhos e nós passamos a ver. Nós já não podemos voltar para o lugar onde nós estávamos, porque recebemos uma vida nova e somos homens e mulheres novos e não queremos voltar a ser cegos. Então peçamos a Jesus, oferecendo a Ele o sacrifício eucarístico nesta Santa Missa, que a vida que recebemos, a vida sobrenatural da graça, cresça em nós cada dia mais e nós sejamos
fortalecidos, nutridos, e Ele nos conduza para uma claridade cada vez maior, um conhecimento cada vez mais profundo da Sua palavra. Amém.